A paz do Senhor, prezados radiovintes. O famoso evangelista Billy Graham nos deixou uma importantíssima mensagem quando disse: cuidado com a maioria. Foi a maioria que não entrou na arca. Foi a maioria que pediu para soltar Barrabás. Foi a maioria que fez o bezerro de ouro. E é a maioria que entra pela porta larga. E é a maioria que concorda com o pecado. Portanto, Jesus não é a maioria. Fecha aspas. Isso faz parte da mensagem do Evangelho. Evitar seguir a maioria. Por quê? Porque geralmente a maioria escolhe o lado errado. Hoje, é muito comum a gente ouvir assim, abre aspas, todo mundo faz isso, então não é pecado, fecha aspas. Eu já ouvi isso muito. Erradamente, as pessoas acham que se a maioria faz, então Deus supostamente concorda. E isso está muito errado. A Bíblia nos adverte: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-se para a maioria, para torcer o direito. Êxodo capítulo 23, verso 2. A lei de Deus proíbe o cristão seguir a maioria que pratica o pecado. O erro hoje em dia é pensar que se a maioria aprova alguma coisa, então tal coisa se torna certa, se torna válida, se torna legítima. Mas Deus nos ensina exatamente o contrário. A maioria não está com a razão, a maioria não está certa, a maioria não tem a pureza. Não é à toa que no Novo Testamento está escrito: importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo 5, verso 29. Uma determinada coisa, secular ou religiosa, não é determinada válida ou correta pelo número de pessoas que a aprovam. Ela é determinada pelo próprio Deus. Ou seja, a verdade pertence a Deus e não ao consenso humano. Essa frase de Billy Graham que começa assim: cuidado com a maioria, não é um convite para ficarmos isolados, mas é um chamado para nos lembrarmos que a verdade de Deus nunca foi determinada por votação de pessoas. Vemos tal coisa na Bíblia. Geralmente a maioria estava do lado errado. Nos dias de Noé, a maioria zombou da mensagem de Deus e ficou do lado de fora da arca. A Bíblia diz: pela fé, Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Hebreus 11, verso 7. A lição é clara. A segurança está em obedecer a Deus, mesmo quando poucos escolhem esse caminho. No deserto, a maioria preferiu um bezerro de ouro à adoração ao Deus vivo. Mas o Senhor já tinha advertido antes do episódio do bezerro: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Deus nunca mediu a validade de algo pela quantidade de pessoas que aprovam esse algo. Mas é Deus que determina. Quando Jesus foi levado a julgamento, a multidão gritou para soltar Barrabás. A maioria escolheu um criminoso e rejeitou a Jesus. Desse momento, a Bíblia diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías 53, verso 3. O próprio Jesus fez uma advertência amorosa, mas firme. Entrai pela porta estreita,
Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos, quer dizer, a maioria, os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos, quer dizer, a minoria, os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, verso 13 a 14. Observe que Cristo não suavizou essa mensagem ou a adocicou para conquistar popularidade. Ele nunca alterou a verdade para agradar as multidões. Pelo contrário, ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Jesus amava as multidões, mas nunca sacrificou a verdade em troca de aplausos. Há uma frase de A.W. Tozer que resume bem o princípio que estamos falando. Ele diz assim, abre aspas, a verdade nunca é medida pelo número dos que nela creem, fecha aspas. Ou seja, a verdade continua sendo verdade, mesmo que poucos a aceitem, ou mesmo que ninguém a aceite. O que estamos fazendo aqui é uma advertência com amor. Não siga a maioria, siga Jesus Cristo. A verdade não é decidida pela maioria. A verdade é decidida por Deus. A maioria pode errar, e geralmente erra, mas Jesus jamais erra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Então, vale muito mais caminhar com Cristo ao lado de poucos do que caminhar com a multidão para longe de Deus. Se você ainda não o fez, receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e você será marcado como cidadão do céu e perderá o desejo de seguir a multidão sempre errada. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém.